A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para encher com sabedoria. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são: o princípio do mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito, o princípio de gênero. O princípio de mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Tudo é mente. O todo é a realidade substancial que se oculta sob o nome de universo material, fenômeno da vida, matéria, energia. O todo é espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. O universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas e, como um todo, em suas partes ou unidades. Tem a sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. A grande lei mental é a chave mestra que explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria. Como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente? O princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. Cada qual subdivididos em subplanos menores, resumidos na filosofia hermética em o grande plano físico, o grande plano mental,
o grande plano espiritual. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. O princípio da correspondência é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos da natureza, assim como nos grandes planos material, mental e espiritual. É uma lei universal. Por meio deste princípio, o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista ao desconhecido. Seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis e podia ser percebido um vislumbre da face da deusa. O princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Assim, estudando a mônada, o iniciado pode chegar a compreender o arcanjo. O princípio de vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Tudo no universo está em movimento. Tudo vibra, nada está parado. O princípio da vibração explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é por espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração dos espíritos é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Da mesma maneira que uma roda em movimento parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem igualmente estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e o universo, tudo está em movimento vibratório. O conhecimento do princípio de vibração com as fórmulas apropriadas permite ao iniciado conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. O princípio de polaridade. Tudo é tudo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa.
Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tudo é duplo no universo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferentes somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados e os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo há dois polos ou aspectos opostos. Que são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Temos como exemplo do calor e frio, luz e escuridão, que diferem em forma, variedade e ordem de vibração. O mesmo princípio opera no plano mental através das emoções. Temos o exemplo extremo do amor e o ódio. São dois estados mentais em aparência diferentes, mas verdadeiramente graus da mesma coisa. Mais do que isto, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor na mente de cada um de nós. E nas mentes dos outros, fazendo uso da força de vontade e aplicação das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade é uma fase da alquimia mental conhecida e praticada pelos mestres hermetistas desde a antiguidade. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Tudo se manifesta num movimento constante, num eterno fluxo e refluxo, atração e repulsão. Na natureza, temos como exemplo as marés, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, pendulando entre os dois polos. Conforme o princípio de polaridade, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida
e uma descida no universo. Isto acontece em todas as coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é também manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e finalmente nos estados mentais do homem. Os hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente, com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. A isto chamaram de lei mental de neutralização. Não se pode anular o princípio do ritmo ou impedir as suas operações, mas apenas neutralizá-lo mentalmente e assim escapar dos seus efeitos. Os mestres hermetistas polarizavam-se até o ponto em que desejavam. E então neutralizavam a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo a outro polo. Todos os indivíduos que atingirem qualquer grau de domínio próprio executam isso até um certo grau, mais ou menos inconscientemente. O mestre e o iniciado, já adiantado, podem fazê-lo conscientemente e com o uso de sua força de vontade. Atingindo assim um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível e inacreditável. Estes métodos de impedir, neutralizar e empregar o princípio do ritmo formam o que o hermetismo trata como a alquimia mental. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. No entanto, existem vários planos de causa e efeito, com os planos superiores dominando os planos inferiores, entretanto, sem nada escapar da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau.